A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, amigos do Evangelho. Estou aqui pela misericórdia do Senhor para cumprir uma missão, uma atividade do meu filhote, o irmão Abraão Pessoa, que vai fazer então este vídeo em suma de uma atividade da sua escola, enviada pela tia Nancy, do grupo do AEE. E ela nos passou a boa missão de enfatizar o que implica o dia 30 de setembro, que foi o dia da Bíblia. Ela lançou alguns exemplos do que a palavra de Deus é para as nossas vidas. E eu e o Abraão vamos tentar aqui transmitir algo da parte de Deus e, aproveitando a oportunidade, cumprindo então a missão da atividade do AE, que nos foi dada, repito, pela tia Nancy. Então vamos lá, Abraão, aqui na primeira opção que a tia Nancy nos enviou. A Bíblia é leite. E nós temos aqui, segundo a atividade que ela nos lançou, a menção da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. Uma das muitas afirmações de que a palavra de Deus é como o leite. Vamos lá, primeira carta de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém, Abraão? Amém. Amém. Vamos para a próxima menção da atividade do AE, dado pela tia Nancy. Vamos lá, Abraão, aqui no caderno. A Bíblia é como o Pão. A Bíblia é como o pão. E ela nos deu exemplo numa menção bíblica no Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículo de número 48. Vamos conferir aqui para a glória de Deus, entre tantas e tantas situações possíveis, tá ok? Que isso fique bem claro. João capítulo 6, versículo de número 48, aqui nos diz: eu sou o pão da vida. Logo, Jesus Cristo fez essa declaração, que ele é o pão da vida. Mas também a tia Nancy, né, Abraão, nos deu outro exemplo do que a Bíblia é. E a Bíblia é Mel. A Bíblia é como mel. Vamos conferir isso lá no Salmo de número 119, verso de número 103. Vamos lá, Salmo 119, verso 103. Pronto, achei. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Amém, Abraão? Amém. Vamos para a próxima palavra, o próximo exemplo. Vamos lá, Abraão? A Bíblia é como o ouro. A menção bíblica é o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Repito, são muitas as menções referentes a estes exemplos, mas nós escolhemos alguns aqui, inclusive dados pela tia Nancy, e outros aqui em meio às nossas pesquisas, ao nosso estudo. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Amém, Abraão? Amém. Amém. Tem muita gente aí querendo ficar rico, né? E a verdadeira riqueza está em conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Não há outro bem maior do que este. Em nome de Jesus. Vamos lá. A tia Nancy também nos deu o exemplo que a Bíblia é como uma semente. E há um exemplo bem específico lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo de número 11, que diz: este é o significado da parábola. A semente
é a palavra de Deus. Esse texto sagrado é a menção da parábola do semeador, que é como uma semente, a qual é do desejo de Deus que a palavra do Senhor se multiplique. É o nosso dever. Então nós que estamos inclusive aqui estudando a palavra, cumprindo a atividade do AEE, com a tia Nancy, com Abraão, é o nosso dever também multiplicar essa condição da palavra de Deus que nos traz vida e vida em abundância. Vamos lá, Abraão, o próximo exemplo que a tia Nancy nos enviou. A palavra de Deus é como a lâmpada. Tem uma menção bem específica também lá no Salmo de número 119, não é, Abraão? Salmo 119, verso de número 105. Glória a Deus. Aqui está, ó. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos para o próximo exemplo que a tia Nancy nos enviou. Aqui, Abraão, ó. A palavra de Deus é como o fogo. É como o fogo. E é como também o martelo. Fogo e martelo. E esses dois exemplos estão também numa única referência lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29, que diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Amém, filho? Amém. Amém, sim, é como o fogo. O interessante é que o fogo tem sim a sua propriedade quanto à purificação, como também nós não podemos nos esquecer que o fogo consome, é um fogo consumidor. Logo, se há algo em alguém que implica pecado, que implica impurezas, logo o fogo de Deus, ele consome tais coisas para que o templo, a morada do Espírito do Senhor, que somos nós, que temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, possamos estar limpos, puros, consagrados e santos diante dele. E a importância do martelo, que inclusive a tia Nancy colocou muito bem na nossa atividade, que implica a questão da insistência quanto à pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Algo que deve ser constante, algo em que nós devemos ser insistentes, em nome de Jesus. Inclusive a gente pode até usar um ditado popular que diz que a gente pode insistir em certas circunstâncias em que um coração de pedra pode muito bem ser transformado num coração de carne. Isso é bíblico, a tia Nancy também fez essa menção e a gente aqui está ressaltando também para a glória de Deus. A tia Nancy também deu outro exemplo aqui, não foi, Abraão? Que a palavra de Deus é como a espada. Como a espada. Isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E aí o interessante é que a última menção, o último exemplo que a tia Nancy nos enviou, tem a ver também com a questão da espada. E é o que, Abraão? Espelho. O espelho, porque na verdade a Bíblia nos traz um reflexo de quem nós verdadeiramente somos. E por isso que a Bíblia tem o seu exemplo claro de que ela é uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, as nossas intenções, os nossos sentimentos, tem coisas que somente Deus conhece e pode tratar realmente conosco, além de qualquer expectativa quanto a uma compreensão humana. Então vamos lá para a menção que a tia Nancy nos enviou, em nome de Jesus. Carta de Tiago, capítulo 1, deixa eu me ver aqui, está pertinho da carta aos Hebreus, carta de Tiago, capítulo de número 1, está logo após Hebreus, Pedro, João. Vamos lá, mais um pouquinho.
Daqui a pouquinho a gente vai fazer um resumo. Tá gostando, filho? Amém ou não amém? Amém. Então tá aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então veja como todos os exemplos citados são exemplos entre muitos que podem ser atribuídos à nossa vida aqui nessa terra, o que também gera uma questão que envolve a vida eterna. Afinal de contas, este é o plano da salvação em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que venhamos sim gozar desta vida, mas que possamos ter a certeza de que a palavra de Deus é a vida eterna. Então vamos lá, Abraão, só para resumir. A Bíblia é como o Leite. A Bíblia é como o Pão. A Bíblia é como o Mel. A Bíblia é como o Ovo. A Bíblia é como a Semente. A Bíblia é como a Lâmpada. A Bíblia é como o Fogo. A Bíblia é como o Martelo. A Bíblia é como a Espada. A Bíblia é como o Espelho. Amém, graças a Deus. Então aí está a boa atividade que a tia Nancy nos enviou para fazer o seu cumprimento nas questões que envolvem o AEE. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e louvar a Deus por essa situação a qual Deus nos propõe, para que inclusive possamos não somente estar nos cuidados das nossas responsabilidades naturais nessa terra, mas também aproveitar a oportunidade e ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus em Cristo Jesus. Amém, Abraão? Amém. Dá um tchau aí pro pessoal, para a tia Nancy, em nome de Jesus. Diz tchau, tia Nancy. Tchau, Nancy. Deus te abençoe. Te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.